Profeta Malaquias. Profeta Malaquias significa meu mensageiro, e é um profeta pós-exílio, completamente desconhecido. A sua data de atividade profética também é desconhecida, talvez perto de 460, pouco antes das reformas de Esdras e Neemias. O conteúdo da sua mensagem: em 6 discussões com seu povo, Javé adverte-os de juízo futuros e promete redenção aos fiéis. ênfases: Javé é um Deus que guarda aliança e requer o mesmo do seu povo. O povo demonstra, com a sua apatia e seu declínio moral, o religioso desdém por Deus. Deus julgará seu povo com justiça por causa da obediência desleixada, porque desdenharam do mandamento divino. A visão geral de Malaquias. O oráculo de Malaquias vem por meio de 6 discussões entre Javé e seu povo, tentando a mesma raiz. Em um tempo de desilusão espiritual, Israel ficou farto de Javé e de guardar a sua aliança. As discussões chegam em 2 conjuntos de 3. O primeiro conjunto retoma o tema básico: a reclamação de Israel de Javé, que não ama. Capítulo 1, 2 a 5. E a reclamação de Javé, de que Israel demonstrou desprezo por ele. Capítulo 1, verso 6 ao capítulo 2, verso 9. Verso 2, capítulo 2, verso 10 ao verso 16. No segundo conjunto, Javé 2 vezes menciona a reclamação de Israel, a de que o próprio Javé não fez nada sobre o mal e a injustiça do povo. Capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 5, e também o capítulo 3, verso 13 ao capítulo 4, verso 3. Essas 2 reclamações agrupam a exposição de Javé sobre a reforma de injustiça praticada por Israel. Capítulo 3, versículos 6 a 12. Ao mesmo tempo, afirma que o grande dia de Javé de fato chegará. Capítulo 3, verso 1 a 4 e o capítulo 3, versos 17 ao capítulo 4, verso 3. O livro conclui, capítulo 4, 4 a 6, com palavras sobre a lei de Moisés e sobre o profeta Elias, que, como Jesus explicou, seria João Batista com a essência do profeta: poder, autoridade para demonstrar e exortar Herodes de seus erros. O templo fora reconstruído. Os anos haviam passado e os sacerdotes passaram a mostrar-se cansados de tanto oferecer sacrifícios. A vida espiritual de Israel caiu na rotina religiosa. Malaquias surgiu como um mensageiro do Senhor para confrontá-los, bem como a sociedade por eles mal orientada. Apesar de o templo ter sido reconstruído em 516, o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras, 457, e o muro da cidade reconstruído em 444, o estado espiritual dos judeus estava de novo em nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e as consequências foram que as colheitas fracassaram. Os sacerdotes também se corromperam. Vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para a função do templo. A moral mostrava-se frouxa e havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos circunvizinhos, ou seja, o próprio sacerdócio se corrompeu. O espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com o de seus antepassados.
que tinha enfrentado o perigo de voltar às colinas, esperando a volta do Messias para o estabelecimento do novo reino davídico. Deuteronômio 30, 1 a 5 e Ezequiel 37, 21 a 22. Reagindo a todas essas frustrações, os judeus tornaram-se orgulhosos, arrogantes, opressores para com as pessoas em geral e impacientes e céticos para com o Senhor. Essa atitude de estagnação espiritual ficou demonstrada de diversas maneiras. Número 1. Indiferença religiosa para com a lei e as ofertas, enquanto acusavam Deus de ser indiferente ao bem e o mal. Capítulo 1, 6 a 10, capítulo 2, verso 17. Número 2. Indiferença moral para com os votos de casamento. Eles casavam com mulheres pagãs após divorciarem-se das mulheres judias. Capítulo 2, versos 11 a 16. Número 3. Pecados sociais de perjúrio, fraude e opressão do fracasso. Capítulo 3, versículo 5. Egoísmo material ao roubar de Deus os seus dízimos. Capítulo 3, versos 8 a 10. O primeiro problema apontado por Malaquias, no entanto, foi a falha do povo de lembrar-se do amor da aliança de Deus para com eles. Foi essa falha que os levou à falta de visão, à falta de apreciação e à prática dos pecados de queixas e indiferença que se lhe seguiram. A última recomendação do profeta foi: lembrai-vos da lei de Moisés com as suas promessas e admoestações. Capítulo 4, versículo 4. Recomendou-lhes também que esperassem pela vinda de Elias, Zacarias, que viria na essência no poder do profeta Elias, que aplicaria aquela lei durante o seu julgamento de restauração. Capítulo 4, versos 5 e 6. O objetivo do livro de Malaquias é despertar o calejado povo que restara em Israel da sua estagnação espiritual, com o intuito de disponibilizar que o Senhor tornasse a abençoar suas vidas. O profeta realizou isso tomando como base a ênfase da grandeza do seu Deus, que sempre corresponde à obediência da sua palavra e está planejando o dia do julgamento final. Capítulo 4, versos 1 a 3. Ao escrever essas últimas palavras, o profeta lembrou também a todos a obra do Messias, que viria para purificar a nação antes, para que pudessem receber o seu reino e as suas bênçãos. A religião estava totalmente corrompida. Conforme a indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé de Israel. Sua visão de Deus era quase deísta. Questionavam seu amor, sua honra e grandeza, sua justiça e seu caráter. Essa visão deficiente a respeito de Deus produziu uma atitude arrogante e fez com que as funções do templo fossem realizadas com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. O dízimo não era de todo o coração, e as ofertas eram compostas de animais doentes e sem valor e pães embolorados. Isto ofenderia até o mais simples governador que recebesse tal presente. Capítulo 1, versículo 8. Em reação a isto, o Senhor disse que atiraria lixo ao rosto dos sacerdotes, capítulo 2, versículo 3, e amaldiçoaria as sementes plantadas, capítulo 3, versículo 11. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para a feitiçaria, adultério, perjúrio, fraude e opressão do pobre. A discórdia familiar era frequente, levando-os a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs. As condições eram tão más
que se fazia necessária a atuação de um Elias para restaurar a paz familiar e evitar outra destruição do Senhor. Apesar de o Senhor ter assegurado a eles novamente a continuidade do seu amor imutável, a ênfase básica do livro é julgamento. De acordo com esse motivo, podem ser discernidos diversos títulos do Messias. Número 1, capítulo 1, verso 14. O Senhor declara ser um grande rei, muito maior do que o governador, a quem não ofenderiam com uma oferta maculada. Capítulo 1, verso 8. Número 2. Em 3, verso 1, o Senhor declara ser o anjo, com letra maiúscula, da aliança, uma referência a Cristo, a quem buscavam. Mas, ao contrário da orgulhosa maneira de pensar dos israelitas, sua vinda será com julgamento para os perversos de Israel, a começar pelos filhos de Levi no templo, os sacerdotes. Sua primeira vinda ao templo, em João 2, 14 a 16 e Mateus 21, verso 12, foi uma antecipação daquela futura vinda para purificar a terra e todo o povo. Aos que temem o seu nome, ele surgirá como o sol da justiça e trará cura e grande alegria. Malaquias 4, verso 2, Isaías 69, verso 19. O mesmo sol que queima os perversos, capítulo 4, verso 1, curará os que temem o seu nome. Com essa promessa de sol celestial para purificar e curar a nação ao destruir o perverso num dia futuro desconhecido, a voz profética silenciou. Os sombrios dias do período intertestamentário testaram sua fé na palavra profética pela lei e os profetas. O último dele, Malaquias. Assim terminamos o livro do profeta Malaquias.